Boa noite, vocês estão bem? Amém. Ah, muito bom. Opa. Vai dar tudo certo. Gente, é um prazer estar aqui, conhecer vocês, mais uma parte da família de Deus, conhecer essa cidade tão bonita, né? E graças a Deus, porque não está menos 30 graus, né? Vamos dar glória a Deus. Eu tava com medo disso aí. Deixa eu abrir a água aqui, peraí. Confesso que eu pensei que ia chorar aqui, mas tá de boa, né? Tá tranquilo. E eu já recebi alguns convites para vir para o Canadá, mas nunca rolou, a gente nunca entendeu o que era o tempo, mas a gente recebeu o convite, né, do pastor querido. Até eu pensei, ele é tão centrado falando, ele é tão assim, tranquilo. Ele tem certeza que quer levar um maluco desse calibre para pregar lá. Aí depois, quando eu vi e conheci aquele ali, eu falei, não, ele já está acostumado. Com maluco, então, mais um, menos um, ele já está tudo bem. Fala a Deus. Alguém mandou um fala a Deus ali. E é um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Coelho. Eu nasci em Santa Catarina, cresci no Espírito Santo, passei a juventude no Rio de Janeiro e hoje eu moro em Bragança Paulista. E ano que vem, seja o que Deus quiser, né? Então, eu sou missionário. O foco do meu trabalho nesses últimos 15, 20 anos tem sido treinar a igreja, os santos para a missão. Então, o meu foco tem sido treinamento. Então, saber que o Perspectivas está chegando aqui é muito legal, porque o Perspectivas é uma escola de aperfeiçoamento para a missão muito séria. Então, além da missão, eu faço parte de uma rede de ministério chamada Ticum, que é sediada em Jerusalém. No Brasil, a gente tem uma rede de igrejas. E também eu faço parte da liderança da família Desescope, lá em Bragança Paulista, junto com o Douglas Gonçalves, o Fábio Bravo, toda a galera lá. Quem conhece o Desescope aí? A galera conhece, né? Fala, galera. Quem assiste o podcast aí? É legal, é muito legal. E a gente está lá em Bragança, em Bragança tem um curso do Perspectivas lá. Então, eu tenho amigos queridos que dão aula, o Michael Barroco, o Igor Miguel e tal. Então, assim, o nosso foco da minha casa, da minha família, tem sido a missão de Deus. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje, que a gente, né, tem que falar sobre isso, né? Botar no tema missão, vamos falar sobre missão, né? Eu escrevi 7 livros, mas eu acho que eu tenho 6 aí. E eu trouxe alguns, não tem muitos, então vocês lutem, porque tem alguns de cada só. E hoje eu quero falar de 2, antes de a gente começar o tiroteio aqui. E eu escrevi esse livro aqui, que tem a ver com o que eu vou falar aqui, tem a ver com o tema dessa conferência, a missão apostólica da igreja. Então, esse livro aqui é sobre o que a gente vai tratar aqui nesses dias. O subtítulo dele é Redescobrindo o Poder do Evangelho na Grande Comissão. O que aconteceu? Isso? É um padzinho? Eu falei, caramba, os anjos começaram a cantar. Isso é normal, assim, o padzinho toca sempre? Pode tirar, senão eu fico assim, eu vou começar a dar um manto aqui, né? Deixa para o final. Então, esse livro, ele tem a ver com a visão bíblica da missão de Deus e a visão bíblica do Evangelho do Reino. Então, basicamente, esse livro aqui tem a ver com o que a gente vai falar aqui nesses dias. Se você quer estudar sobre missão, sobre o Evangelho, esse livro é para você. Acho que só tem 10 aí, vocês lutem. E eu trouxe esse aqui, que é o nosso último lançamento, O Ecoar de uma Voz. Esse livro aqui fala da importância e do papel da mulher na Grande Comissão. Fala sobre o desenvolvimento da voz profética feminina e o papel da mulher e como a igreja deve ver a mulher na missão. Então, só para vocês terem uma noção, eu não estou nem pregando não, só estou vendendo o livro por enquanto. Antes de Jesus vir na sua primeira vinda, ou seja, no tempo da primeira vinda, então preste atenção, no tempo da primeira vinda de Jesus, 6 pessoas profetizaram antes de Jesus, e metade foi mulher.
50% das pessoas que fizeram parte da companhia profética que preparou o caminho do Senhor para a primeira vinda foi mulher. Nunca na história tantas mulheres foram ungidas e usadas ao mesmo tempo, num tempo, como foi na primeira vinda de Jesus. Para você ter noção, entre o final do livro de Malaquias e o início de Mateus, de Lucas, tem 400 anos de silêncio profético. Então, durante 400 anos, não tem nenhuma profecia registrada na Bíblia. E a primeira pessoa que profetizou depois de 400 anos de silêncio foi uma dona de casa chamada Isabel. A primeira pessoa a ser chamada de profeta no Novo Testamento foi uma viúva anciã chamada Ana. E todo mundo fala da obra de Cristo, e a gente sabe que no mundo evangélico se diminui muito a pessoa de Maria. Mas a gente precisa entender que Maria foi uma voz profética, uma menina improvável da favela de Nazaré, que teve fé em Deus, o Espírito vem sobre ela, gera o Cristo nela, e ela de fato preparou o caminho do Senhor. Então Maria também foi uma voz importante. Então esse livro fala sobre isso, porque nós cremos que assim como nos dias da primeira vinda Deus derramou o seu Espírito sobre mulheres e levantou uma voz profética feminina, Ele vai fazer isso antes da segunda vinda também. Então esse livro é para mulherada. Se você é marido aqui, noivo, namorado, e não comprar para a tua digníssima, você vai ter que se arrepender no final. Então dê de presente. Bom, deixa eu fazer o sinal da cruz aqui. Senhor, em nome de Jesus, guarda-nos, que nenhum evangélico se desvie, nenhum pastor me odeie. Em nome de Jesus, amém. Então, se der tudo certo aqui hoje, vai ser honra do pastor que me trouxe. Se der tudo errado aqui, é culpa do Douglas Gonçalves. Então, vocês botam na conta dele lá no comentário do canal. Gente, eu quero falar um pouco sobre a minha perspectiva sobre a missão. E eu quero pegar um gancho do que a irmã falou. A irmã estava falando aqui sobre as perspectivas, e ela falou um pouco sobre o que estava acontecendo com ela quando ela fez o curso. Basicamente, o que ela nos disse é que ela estava passando por uma crise vocacional. E eu quero falar sobre isso, sobre a vocação e o chamado. E, para isso, eu quero que você abra comigo em Marcos 3. Marcos 3 é, na minha opinião, um dos capítulos mais importantes para a gente entender sobre a missão de Deus, a missão apostólica. Marcos 3, a partir do versículo 13, vai contar um momento em que Jesus chama os seus 12 apóstolos. Marcos 3:13. Deixa eu te falar uma coisa antes de começar o tiroteio de verdade. Eu sugiro duas coisas, né? Pode ser que eu fale coisas muito loucas aqui, provavelmente eu falarei. Eu sugiro duas coisas. Primeiro, que você leia o que está escrito na Bíblia e não apenas escute o que eu estou falando. Porque tem coisas que nos chocam porque a gente não lê o que está escrito. Por exemplo, eu cresci na igreja metodista e eu cresci aprendendo que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quem já ouviu isso? Quem sabia que esse versículo não existe? Não existe esse versículo na Bíblia. Não tem nenhum versículo na Bíblia que o diabo vem para matar, roubar e destruir. O que a Bíblia diz é que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E o ladrão, Jesus disse, os ladrões são aqueles que vieram antes de mim, são os falsos profetas, os falsos líderes e os falsos mestres. Quem está matando, roubando e destruindo dentro da igreja não é o diabo, não. São os líderes corruptos, os falsos mestres e os falsos profetas. E tem coisa que a gente bota na conta do diabo, que quem está fazendo são falsos irmãos que estão abusando, causando destruição, ensinando o falso evangelho dentro da igreja. Amém? Então, eu nem falei nada do assunto, é só para a gente se divertir. Então, leia o que está escrito. Amém? Então, não sai concordando com qualquer coisa e nem sai discordando. Leia o que está escrito. Amém? Por exemplo, vamos dar outro exemplo, só para a gente só está se divertindo. Por exemplo, quem já cantou ou cantou alguma música que diz: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida? Então, quem sabia que não existe esse versículo na Bíblia?
Aleluia. A Bíblia diz para quem eu irei. Quando Jesus fala assim, aí, vocês não vão para lugar, também não querem ir embora não? Aí Pedro vira para Jesus e fala, Jesus, para quem iremos? Se só você tem as palavras de vida. As palavras de vida não estão num lugar, estão numa pessoa. Então a gente tem que aprender a ler o que está escrito. Amém? Então, primeira dica, lê o que está escrito. Segunda dica, o que o Espírito falar com você aqui nessa conferência, aprende a anotar. Aprende a escrever. A gente tem que aprender a registrar aquilo que Deus fala. Porque escrever o que Deus fala é levar aquilo que Deus fala a sério. A não ser que você seja um gênio, que você decore tudo. Eu não, eu sou limitado. Eu preciso anotar, eu preciso registrar. Então, aprende a anotar aquilo que Deus queimar no seu coração. Então, fecha todos os parênteses. Marcos 3 é o momento que Jesus chama os 12 apóstolos. Não sei se você sabe, mas a palavra apóstolo significa enviado. A palavra apóstolo é uma palavra grega, né, que significa enviado. Enviado para uma missão, enviado para uma tarefa. Basicamente, apóstolo é um mensageiro. É alguém que foi enviado por uma pessoa de maior autoridade para carregar uma mensagem em nome daquele que o enviou. Vou repetir. A palavra apóstolo significa enviado, mensageiro. Então, basicamente, alguém de autoridade envia uma pessoa para carregar uma mensagem em seu nome. Basicamente, apóstolo é um carteiro. A palavra apóstolo é uma palavra grega, significa enviado. E a palavra missionário é uma palavra latina, que adivinha o que significa? Enviado. Então, a palavra missionário e a palavra apóstolo significam a mesma coisa. O que é um missionário? É alguém que foi enviado para carregar uma mensagem. Alguém que foi enviado para carregar uma mensagem em nome daquele que o enviou. Amém? Beleza. Jesus, quando ele ressuscita, em Marcos 16, vai dizer o seguinte: ide, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Estamos juntos? Ele falou isso para quem? Para os seus discípulos. Amém? Então, a igreja é formada por que tipo de pessoa? Discípulos. Então, Jesus enviou quem? Os discípulos. Para quê? Para pregar o evangelho. Então, quantos estão em missão? Todos os discípulos de Jesus estão em missão. A igreja, ela é apostólica. A igreja é missionária. Igreja missionária não é alguém que não é uma igreja que tem um projeto missionário. Igreja apostólica não é alguém que tem um apóstolo com um anel de ouro no dedo. O que define se uma igreja apostólica? O que define se ela é uma igreja missionária? É se ela é igreja. A igreja, essencialmente, ela é missional. A igreja, essencialmente, é apostólica. Porque todos que foram comprados pelo sangue de Jesus, selados pelo Espírito de Deus, e foram chamados para ser discípulos de Jesus Cristo, fazem parte de um corpo missionário. E ele nos envia para carregar uma mensagem em seu nome. Então, missionário não é apenas alguém que viaja. Missionário é alguém que foi salvo. Aleluia. Ah, mas Fábio, então você está diminuindo os missionários. Não, pô, eu sou um. Então, missionário só é aquele que viaja. Não. Mas você é contra? Não, gente. Nesse mês, vamos guardar esse mês. Nesse mês, eu comecei indo na Argentina. Depois, eu fui para Nicarágua. Um lugar suave, tranquilo para um crente ir. Uma imigração delícia para um pastor entrar. Depois, eu fui na Costa Rica, um lugar muito quente. E agora eu estou aqui no Canadá. E semana que vem eu estou em Jerusalém. Eu viajo, mas eu vim aqui para dizer que talvez a pessoa que mais viaja aqui seja eu. Tem uns irmãos que viajam para caramba aí também. E eu vim aqui para dizer que o que define uma pessoa missional não é alguém que viaja. Não é alguém que vai para um lugar, outro lugar. O que define se você é missional e se você é crente.
Aleluia. Tá tudo bem? Deixa eu te ensinar uma coisa. A gente vai desenvolver nesses dias. Na Bíblia, Jesus chama pecadores para se tornarem discípulos. Jesus convida discípulos para serem seus amigos. E envia amigos para serem suas testemunhas. Vou repetir. Jesus chama pecadores para serem seus discípulos, convida discípulos para serem seus amigos, e envia amigos para serem suas testemunhas. Então, se você não é uma testemunha de Jesus Cristo, provavelmente você não é salvo. Amém? Vai dando um amém de vez em quando aí. Quando todo mundo fica quieto, você dá um amém de vez em quando. Tá. Marcos 3 é isso, boa. Mas sim, vamos no tempo, vamos no time, tá? Marcos 3 é o momento exato que Jesus escolhe 12 discípulos, 12 apóstolos. E isso nos ensina muito sobre a missão. Então vamos ler. Marcos 3,13. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e esses foram até ele. Em Lucas vai dizer que Jesus sobe o monte e passa a noite orando. E quando ele desce do monte, ele chama aqueles que ele quis, os 12 apóstolos. É muito interessante porque, vamos pensar, aqui Jesus está fazendo uma escolha crucial. Ele está chamando os seus primeiros discípulos para serem os primeiros apóstolos, para serem edificadores da sua igreja. E Jesus passa a noite orando. Gente, Jesus, o Deus encarnado, passa a noite orando para o Pai para escolher as pessoas certas. Isso é forte. Deus está orando para Deus para poder ter clareza de como inserir as pessoas corretamente na missão. Então deixa eu te ensinar uma coisa aqui logo de cara. Se Jesus, para iniciar a missão com os 12, passou a noite orando, então não existe missão sem devoção. Não existe missão sem oração. A missão não começa com algo que você faz. A missão começa com onde você está. Se você está na presença dele ou não. Você pode fazer um monte de coisa para Jesus, que Jesus nunca pediu. Você pode fazer um monte de coisa não estando na sua presença. Então Jesus passa a noite orando. Aí o texto vai dizer que ele, bota o versículo para nós aí. E ele chamou. O que ele fez? Chamou. Então, se você não tem problema para rabiscar a Bíblia, você rabisca aí, chamou. Jesus chamou aqueles que ele quis. E é maravilhoso. Não, deixa aí, não tira não. Isso. Calma, vai dar tudo certo. Vem comigo, vem no meu ritmo. Jesus chamou, olha que maravilhoso. Jesus chamou e eles vieram. Não é maravilhoso? Jesus fez o que? E eles? E já começa, que coisa linda. Quantas pessoas Jesus está chamando hoje que não sai do lugar? Então ele chamou e eles vieram. Eu amo aquelas passagens, por exemplo, de Mateus. Mateus estava cobrando imposto, Jesus falou, segue-me. E aí a Bíblia diz, e deixando tudo, o seguiu. Cara, maravilhoso. Ele não perguntou, mas nós vamos para onde? Ele não perguntou, quem vai pagar essa conta? Ele não perguntou, mas quanto vai custar esse negócio? Ele não perguntou, mas quanto tempo dura? Ele ouviu a voz de Jesus e ele fez o quê? Deixando tudo, o seguiu. Amém? Então vamos lá. Então ele os chamou. Então esse é o chamado apostólico. Esse é o chamado missionário. Ele o chamou. Agora vai, vamos comigo. Versículo 14. E escolheu 12, designando-os apóstolos. O que significa a palavra apóstolo mesmo? Enviados. E designou 12 para. Agora você pode rabiscar isso aqui também. Para quê? Para. Então ele chamou para quê? Para que ele chamou?
Para que? Então, a missão não começa com aquilo que você faz. A missão começa com onde você está. E aqui eu vou libertar vocês agora do jugo da crise vocacional. A irmã estava falando que quando ela foi fazer perspectivas, ela tinha uma crise vocacional. E a maioria dos evangélicos tem crise vocacional. Qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? E as pessoas ficam com essa crise. Qual que é o meu chamado? Então, eu vou falar 1, 2, 3, você fala o teu chamado. 1, 2, 3. Qual é o teu chamado? Blá, blá, blá. Ninguém falou. Então, mas qual que é o nosso chamado? Mas o problema é que quando você fala de chamado na igreja, o que vem na cabeça do evangélico? Aquilo que eu tenho que fazer. Serviço. O que vem na cabeça das pessoas é que chamado é algo operacional. Tipo assim, o meu chamado é para criança, o meu chamado é para finanças, o meu chamado é para empreender, o meu chamado é para ir para a África, o meu chamado é para música, o meu chamado é para pregação, o meu chamado é para obra social, o meu chamado... Quem está entendendo? As pessoas estão buscando entender qual é o seu chamado, mas estão errando, porque só falta uma coisa: lê a Bíblia. O nosso chamado primário não é fazer alguma coisa para Jesus. O chamado primário é estar com Ele. Então, todo mundo aqui nessa sala tem o mesmo chamado. Qual é o nosso chamado? Ter um relacionamento de amizade, aliança, intimidade com Jesus. Estar na sua presença. O nosso chamado é conhecer a mente e o coração de Deus. O nosso chamado é amar o Senhor com todas as nossas forças. Quem está entendendo? Então, Ele os chamou para quê? E aí, a partir desse lugar, Ele os envia para quê? Então, a devoção precede o testemunho. A amizade com Jesus precede aquilo que fazemos. Então eu falo, você está dizendo que a gente não vai fazer nada? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou falando que a devoção e a amizade com o Senhor tem prioridade sobre aquilo que fazemos. Porque preste atenção em mim. Você pode ser amigo de Jesus e estar fazendo coisas atrapalhadas e você ser salvo e ser honrado pelo Senhor. E você pode estar fazendo um monte de coisa perfeita, e se você não estiver nesse lugar chamado presença, amizade, intimidade, você vai para o inferno. Tem um monte de gente que vai para o inferno porque não conhece a Deus, não conhece Jesus. O nosso chamado é conhecer a Jesus. O nosso chamado é conhecer a Deus. Quem está entendendo? Amém? Paulo, no final da vida, ele está preso. Ele fala assim, deixando tudo para trás, prossigo para o alvo. E qual que é o alvo de Paulo? Conhecer a Jesus e ser achado nele. Paulo, no final da vida, ele já plantou a igreja, já expulsou demônio, já curou enfermos, já ressuscitou morto, já discipulou pessoas para Cristo, formou apóstolos, profetas. E ele está no final da vida, ele está dizendo assim, eu deixo tudo que eu fiz, eu deixo para trás. Mas eu só quero uma coisa, qual que é o meu alvo, qual que é o meu desespero? Eu quero conhecer a Jesus, eu quero crescer no conhecimento dEle, eu quero ser achado na Tua presença, eu quero amar a Jesus, eu quero conhecer Ele e prosseguir conhecendo. Quem está entendendo? Você está entendendo? Não sei vocês, mas não sei se já foram na Europa. Eu fui uma vez em Roma e em frente do Coliseu você tem o Fórum Romano, e em frente do Fórum você tem o Cárcere Marmetino. Shalom, querido. Seja bem-vindo. Entrai, vos e sabeis. Entrai, vos e sabeis que o Senhor... Está todo mundo rindo, por enquanto está tudo bem. Mas senta, né? Você entra e senta. Isso. O cabelo dele, bonitinho. Vamos seguir. Então,
Lá em Roma, você tem o Coliseu, você tem o Fórum Romano, em frente tem o cárcere Marmetino, que era o cárcere, na época dos romanos, que era o cárcere que só políticos, só prisioneiros políticos eram presos. Então, era só gente importante que era preso lá. E lá você tem uma lista, lá em grego, lá em romano, dos presos mais ilustres que foram presos lá. E está lá que Saulo foi preso lá. E aí tem lá a condenação de Paulo, que foi condenado à morte por degola, que ele era cidadão romano, e ele não poderia ser lançado aos leões, ele não poderia ser morto assim, de forma... não podia sofrer humilhação, então ele recebeu uma morte limpa. E lá está escrito, aqui foi condenado Saulo, inimigo de Roma, a degola, junto com os seus carcereiros. Aí eu estou lá no negócio lá, aí eu fiz uma pergunta para o guia lá, falei, senhor guia, por que tem mataram os carcereiros de Paulo junto aí com ele? Aí ele falou assim, foi porque os 2 carcereiros que cuidavam de Paulo, na semana que ele morreu, se converteram. E aí, quando mataram Paulo, cortaram a cabeça de Paulo, cortaram a dos 2 também. Então, até o final da vida, Paulo era um cara que tinha um objetivo, cumprir o seu chamado, conhecer o Senhor, amar o Senhor, e por isso ele dava testemunho de quem era Jesus. Então ele não falava daquilo de quem ele não conhecia, ele falava daquilo que ele conhecia. Então Paulo diz que o alvo dele era conhecer o Senhor. Estamos juntos ainda? Amém. Só que o que é conhecer na Bíblia? Conhecer na Bíblia não é ter informações sobre alguém. Conhecer na Bíblia é ter intimidade pactual com alguém. Amém? Por exemplo, vou fazer uma pergunta escatológica aqui. Quem conhece o Douglas Gonçalves, levanta a mão. Levanta a mão, quem conhece o Douglas Gonçalves. Quem já foi na casa dele? Quem já brigou com ele? Quem já chorou com ele? Quem já expulsou um demônio com ele? Quem ele já brigou com você? Entendeu? A pergunta é, você conhece o Douglas Gonçalves? Não. Você sabe quem ele é. Ter informações sobre alguém não significa que você conhece. A Bíblia diz que conhecer tem a ver com intimidade pactual. Quem está entendendo? Jesus é assim para muitos evangélicos. Eles sabem tudo o que Jesus fez, tudo o que está escrito sobre ele, tem muitas informações sobre Jesus, mas nunca conheceram ele. Então, se você quer estar em missão, a primeira coisa que você precisa se preocupar não é o que eu tenho que fazer na missão. A primeira coisa que você precisa se preocupar é, eu conheço de fato Jesus? De fato, eu estou desenvolvendo um relacionamento de aliança, amizade e amor pactual com Jesus Cristo? Aleluia. Então, vamos lá. Quem já assistiu The Chosen? Então, se você sabe que assistiu The Chosen, você vai saber que na primeira temporada, o que os discípulos fizeram? Do The Chosen. O que eles fizeram na missão? Sabe? Nada. A primeira temporada do The Chosen é Jesus caminhando com os discípulos e eles se tornando amigos. Aí na segunda temporada, o que eles fazem? Nada também. E na terceira, entendeu? Aí com o tempo, Jesus os envia. Ensine as minhas palavras. Deem testemunho de quem eu sou. Só que para isso eles precisaram passar um tempo conhecendo a Ele. Eles tiveram que passar tempo na sua presença, ouvindo a sua voz, conhecendo a sua mente, o seu coração, as suas prioridades. A missão não começa com aquilo que você faz. A missão tem a ver com aonde você está. Para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida. Amém? Então vamos abrir um outro texto. Vamos lá, você que está me ajudando. Coloca para nós aí, 1 Coríntios 1:9.
1 Coríntios 1:9. Agora, não foi. 1 Coríntios 1:9. Agora. Hã? Ele é Palmeiras? Você é palmeirense, filho? É. Não. Pô, não glorifica por isso não. Não tem muito motivo para glorificar, não. Os santistas nem vão falar nada, porque está triste. Então vamos lá. Fiel é Deus, o qual nos chamou para quê? Para a comunhão com quem? Com Jesus Cristo. Então qual é o meu chamado? O meu chamado é o mesmo que o teu chamado. O nosso chamado, ele começa com a comunhão com Jesus Cristo. Então, como você sabe se eu tenho comunhão com Jesus Cristo? É simples. Se você só se relaciona com Jesus num culto de domingo, provavelmente nem salvo você é. Foi um pouco atrasado, mas... foi um pouco atrasado, mas... mas assim, quando falar que não é salvo e vai para o inferno, glória a Deus, talvez não pegue tão bem. Aleluia, amém? Se você se encontra com Jesus 1 hora por semana, você não tem intimidade pactual com Jesus. Comunhão tem a ver com relacionamento. Comunhão tem a ver com relacionamento constante, diário. Tem a ver com falar e ouvir, tem a ver com rasgar o nosso coração, mas também deixar que o coração dele seja derramado. Então, se você não vive uma vida de devoção a Deus, que envolve sua vida cotidiana, então você não conhece Jesus. Então, nós precisamos de uma revolução missional. E essa revolução missional não é criando projetos para as pessoas fazerem alguma coisa. Essa revolução missional não é criando projetos de evangelismo para alguém falar alguma coisa na rua. Porque a pergunta é, você vai falar de quem? Você vai falar de algo que você não conhece? Atos 1:8 diz assim, receberão poder e serão minhas testemunhas. Aonde? Até os confins da terra. O que é uma testemunha? Alguém que conta aquilo que viu e ouviu, por isso está disposto a morrer por isso. Tem alguém aí? Agora tu imagina se tu vai num tribunal aqui no Canadá, tem um crime. Aí o cara está sendo acusado de um crime, de assassinato. Aí você vai como testemunha. Aí chama lá no tribunal, você senta, o juiz, tá, o júri, tá, o advogado, tá, promotor, tá tudo. Aí o juiz fala assim, você vai ser a testemunha? Só testemunha. Aí o juiz pergunta, essa pessoa é culpada? Aí você fala, ela é culpada. Aí o juiz pergunta, tá, mas você viu ela fazendo crime? Não. Ué, mas como é que você está falando que ela é culpada? Não, então, é porque o tio do primo da minha vizinha falou que leu num livro que o cara que escreveu o livro viu uma mensagem no Instagram daquele que assistiu um podcast, e no podcast tinha uma pessoa que falava que ele era culpado. O juiz vai aceitar esse testemunho? Sim ou não? Não, porque você está falando de algo que você não conhece, de algo que você não viu, de algo que você não presenciou. Você quer pregar o evangelho em poder? Você primeiro precisa conhecer a Jesus, para depois ser uma testemunha de Jesus. Aleluia. Quem está entendendo? Então a missão não tem a ver com vamos criar projetos, primariamente. A missão começa com o nosso chamado. Um relacionamento de amizade, devoção e comunhão com Jesus Cristo. É a partir desse lugar que Ele nos envia. Nos envia para pregar. Pregar o quê? O Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? Jesus Cristo. Hoje em dia tem um monte de filhos de serva na rua. Você conhece a história de filhos de serva? Vou lembrar você. A Bíblia vai dizer que Paulo
Ele estava pregando um evangelho com poder, com sinais e maravilhas. E ele expulsava demônios em nome de Jesus. E haviam 7 filhos de Seva. Seva era um sacerdote. E os 7 filhos de Seva eram exorcistas. Olha que bênção. E aí os filhos de Seva perceberam, viram Paulo expulsando um demônio em nome de Jesus. E Paulo expulsava o demônio como? Em nome de Jesus? Sai. Aí o demônio, o que ele fazia? Saía. Eu aprendi na escola dominical que se você falar o nome de Jesus, o demônio tem que sair. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso aqui? Se falar o nome de Jesus, ele tem que... Mentira. Demônio não tem medo daquilo que você fala. O nome de Jesus não é um amuleto que você balança e as coisas acontecem não, gente. Os filhos de Seva viram Paulo expulsando um demônio em nome de Jesus, aí foram e procuraram um demônio para eles. A Bíblia diz que eles chegaram para o demônio, encontraram o demônio. O texto diz, em Atos, e invocando o nome de Jesus sobre o demônio, falaram: em nome de Jesus, o Deus de Paulo, sai. Aí o demônio virou para eles e falou assim, aqui, ó, vamos só organizar um negócio aqui. Vamos dar uma pausa aqui, só para a gente entender o que está acontecendo. O demônio pediu tempo, porque foi confuso até para o demônio. Ele falou, peraí, está confuso. Tipo assim, Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é, já ouviu falar, mas vocês são quem? Quem vocês são? A Bíblia vai dizer que além de incrédulos, os filhos de Seva eram burro. Repita comigo, burro. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o demônio deu uma surra nos 7 e deixou os 7 pelados. Está na Bíblia, sabia? Só que por que é burro? Porque imagina, vem comigo você. Se ele bateu no primeiro, deixou o primeiro pelado. Aí ele bateu no segundo, deixou o segundo pelado. E bateu no terceiro, o terceiro ficou pelado. O que fez os outros 4 ficar esperando a vez deles? Burrice. Então, querido, presta atenção. Eles viram um modelo. Eles viram um modelo. Repita comigo, um modelo. Então, eles viram um método. Qual foi o método? Em nome de Jesus, sai. E eles tentaram reproduzir um método e se ferraram. Então não adianta a gente criar um método de evangelismo. Vamos criar uma estratégia de evangelismo aqui. Vamos criar um plano, uma estratégia. E vamos colocar agora as ferramentas. E aí eu vou te ensinar como chegar e falar e evangelizar. Gente, se você não conhece Jesus, você pode usar o método que você quiser. Você não vai liberar poder por meio do seu testemunho, porque o seu testemunho é falso. Você é uma fraude. Você não fala de quem você conhece. Só pode ser testemunho de Jesus quem teve um encontro objetivo com a sua glória, quem conheceu a sua voz, quem entregou a sua vida de fato. Entendeu? Então, por exemplo, a gente cantou uma música aqui hoje. Uma música do meu amigo Paulinho. No dia que gravou essa música, eu que preguei nesse dia. Eu estava lá, no dia que gravou essa música. E a música diz, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor, e com alegria. A pergunta é, tu está gastando a tua vida por ele mesmo? Tu está disposto a perder tudo por causa dele? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem não teve um encontro com Jesus não está disposto a perder nada. Tem gente aqui que nem quer dar oferta. Está falando, está tudo bem. Você não quer nem dar oferta para a missão. Você quer perder tudo? Só está afim de perder tudo quem foi ferido de amor por ele. Quem foi ferido de amor por ele. Uma ferida incurável, que gera um desespero pela sua presença, pela sua voz, pela sua pessoa. O maior benefício da missão não é o resultado do nosso evangelismo, mas é a amizade com Jesus. Eu já preguei o evangelho em muitos lugares, em muitas nações, para rico, para pobre, em favela, em sertão, para milionário na Suíça. Já preguei em muitos lugares. E eu vou te dizer,
O maior benefício da missão não são as viagens, não são os números, não são as pessoas que se convertem, mas é o testemunho daquele que feriu o meu coração. Eu não faço por resultados, eu faço por amor daquele que me enviou. Então, se alguém se converter, glória a Deus. Mas se não converter também, para mim está tudo bem. Porque eu não estou atrás de resultado, eu só estou atrás de ser fiel àquele que me chamou para ter comunhão com Ele. Quem está entendendo? Terminei a introdução, vamos para a palavra. Vamos para Atos 4. Atos 4 é aquele momento que Pedro, ele cura o paralítico na porta do templo e gera aquela confusão. E a minha Bíblia está desmontando. Mas vai viver. Vamos lá. Então, Pedro cura o paralítico na porta do templo, o aleijado, e aí ele prega o evangelho, e aí milhares de pessoas se convertem. E aí, isso é no Atos 3. Aí no Atos 4, Paulo nem estava aqui ainda, calma. E Pedro, ele é preso. E ele é preso e levado para o Sinédrio. E aqui, olha a situação. O mesmo Sinédrio que prendeu Jesus, ele levou Jesus para ser crucificado, agora prendeu Pedro. E Pedro foi ameaçado pelo Sinédrio, dizendo, você tem que parar de pregar sobre Jesus. O que o Sinédrio está falando, né? Imagina, são 70 rabinos endemoniados, que estão ameaçando Pedro de morte. Sabe o que o Sinédrio está falando? Assim como nós matamos a Jesus, o seu rabi, se você não parar, nós vamos matar você também. E aí Pedro está ouvindo tudo isso, e aí no versículo 13, olha que Pedro vai dizer. Não é o 13, é o 20. Atos 4, versículo 20. Olha o que Pedro vai dizer. Vamos ler o 19 para ter contexto. Mas respondendo, Pedro e João lhe disseram, julgai se isso é justo diante de Deus, dá ouvido a vós e não a Deus. Caraca, forte. Tipo assim, nós vamos te matar. Tá, mas a gente vai ouvir Deus ou vocês? Versículo 20. Pois não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Qual era a mensagem do evangelho desses caras? Mas não era um Jesus teórico, não era um Jesus aprendido por estratégias humanas. Eles conheciam aquele que eles falavam. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Isso é ser uma testemunha. Isso é ser uma testemunha. Eu tenho um convite para você aqui. O Senhor está nos chamando para sermos testemunhas. O Senhor não está nos chamando para fazer parte da sua missão. E deixa eu te falar algo fofo. Deus não precisa de você para nada. Você é inútil para Deus. Eu sou inútil para Deus. Você não é o centro do coração de Deus. E você pode tocar, você pode sentir, você pode ver, você pode até, sei lá, experimentar, mas Deus não vai te dar o que você quer. Porque Deus não é o Papai Noel que está lá em cima esperando você realizar os seus sonhos. Deus não está comprometido para realizar os teus sonhos. Deus não é coach evangélico. Você é contra coach? Não. Coach é uma profissão qualquer. Se tiver algum coach aí, vai me amando. O coach é uma profissão de alguém que vai ensinar um empresário a empreender com performance. Agora, pastor coach aí já é difícil para mim. Mensagem de coach no púlpito, aí eu vou passar mal. Ficou um pouco difícil agora. Vamos lá, vamos seguir. Aleluia? Então temos um aleluia do pastor presidente. Vamos seguir. A gente precisa sair do falso evangelho. O evangelho que é centrado no homem, não em Deus. A gente tem que parar de pregar um evangelho centrado no homem.
Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele resolveu nos incluir na sua missão. Não porque Ele precisa de nós, mas porque Ele nos amou. Sabe por que você ama Jesus? Porque Ele te amou primeiro. E outra, você não aceitou Jesus. Para com esse negócio de aceitar Jesus. A Bíblia diz que você me escolheu porque eu te escolhi primeiro. Então não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que te aceitou. Foi Jesus que te acolheu. Foi Jesus que te salvou. A salvação não é iniciada no homem, é iniciada em Deus. A fé do homem é só uma resposta ao amor de Deus. Deus nos amou primeiro. Deus não precisa da gente para nada. Se Deus quisesse, Ele fazia assim. Todo mundo que tem que se converter já se convertia, já descia o reino e já estava tudo certo. Mas Ele resolveu nos incluir na sua missão. Ele nos ama. Mesmo sendo limitados em tudo que somos, Ele nos ama e Ele quer que nós possamos participar da sua missão. Não é a sua missão, é a missão de Deus. Porque nisso a gente tem que parar de usar o termo missões. Porque não tem mais de uma. Só tem uma. É a missão de Deus. E a missão do povo de Deus é colaborar com a missão de Deus. E a missão do povo de Deus não é fazer coisas para Deus, mas é glorificar aquele que nos amou primeiro. Então tem a ver com amor, tem a ver com paixão por Deus. Vamos ler 1 João, no capítulo 1, versículo 1. Primeira João 1, versículo 1. Agora, hein? Ha! Ah. Tu é flamenguista, né? Pô, mais um. Vamos orar. Olha como é que João começa a carta. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A proclamação do Evangelho tem a ver com uma experiência objetiva e contínua com a presença de Jesus Cristo. Tem alguém aí? Vamos ver o que Paulo fala sobre o ministério apostólico dele. Vamos para Atos 26. Qual é o conteúdo da pregação de Paulo? Por que ele escreveu tudo o que ele escreveu? Atos 26, versículo 12. Abriu aí? Atos 26, versículo 12. Diz assim: numa dessas vezes fui a Damasco munido de autoridade dos principais sacerdotes e comissionado por eles. Ao meio-dia, ó rei. Ele está falando aqui com discurso ao rei Agripa, né? Ele está sendo interrogado. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim, e os que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouviam uma voz. Então ele viu uma luz e ouviu uma voz. E ouviu uma voz que me dizia, em língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistir ao aguilhão. Eu disse: quem é, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Agora, olha o versículo 19. Agora você pode rabiscar na tua Bíblia aí também. Tem gente que gosta de rabiscar o corpo. É melhor rabiscar a Bíblia. Esse negócio de rabiscar o corpo é errado. Versículo 19. Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pelo contrário, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e depois em Jerusalém e toda a terra da Judéia e também aos gentios
que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras próprias de arrependimento. Então, Paulo lavou o mundo antigo com o Evangelho. Só que a mensagem do Evangelho que Paulo pregava era baseada naquilo que ele... Aonde? Na presença de Jesus. Aí talvez você fale assim, mas você está falando dos 12 aí, os 12 ficaram 3 anos e meio com Jesus. Aí é fácil, pô. Mas e Paulo? Paulo chegou depois. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo é igual a nós, chegou depois. Paulo não ficou 3 anos e meio com Jesus. Paulo não viu Jesus ressuscitando morto. Paulo não viu Jesus curando, nem multiplicando comida. Paulo chegou depois. Mas Paulo viu. Paulo se encontrou com a glória de Cristo. E ele ouviu a sua voz. E o brilho da face de Jesus destruiu as trevas que estavam dentro dele. E depois que ele teve um encontro com o objetivo, com a glória de Jesus, ele passa a ser uma testemunha. E ele foi fiel à visão celestial. E ele começa a pregar o Evangelho. E o Evangelho que Paulo pregava era o resultado daquilo que ele viu. Então, se nós queremos ser uma comunidade missional, nosso trabalho não começa com o que vamos fazer na missão. O nosso trabalho começa com: será que conhecemos de fato aquele que nos está enviando? Será que nós conhecemos de fato a mensagem do Evangelho? Será que nós conhecemos a Cristo? Será que nós tivemos um encontro objetivo com a sua glória? Será que a sua glória nos feriu ao tal ponto de estarmos prontos a morrer por causa dessa mensagem? Porque alguém falou de Turquia aqui. Na Turquia, se você pregar para um muçulmano, você vai preso. Sabia disso? Você está disposto de fato a morrer por alguém que você nunca viu? Que você não conhece? Tem gente que não está disposto a abrir mão de tempo. Não, eu não tenho tempo para a comunidade. Eu trabalho muito, eu sou imigrante, eu trabalho muito, não tenho tempo para comunhão. Você não tem tempo nem para ter a comunhão com Cristo. Você quer morrer pelo Evangelho? Mas então eu vou dar dinheiro. Tá? Você quer o dinheiro para a missão? A gente aceita o teu dinheiro. Mas você vai para o inferno assim mesmo. Mas se quiser dar o dinheiro para a missão, nós estamos aceitando, está tudo bem. O fato de você dar dinheiro para a missão não significa que você não vai para o inferno. Mas eu faço coisas. Daí, em Mateus 7, Jesus diz que quando ele voltar, muitos virão e vão falar assim: mas nós profetizamos em seu nome, curamos em seu nome, expulsamos demônios em seu nome, e eu vou dizer para eles: eu nunca vos conheci, eu não conheço vocês. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa em nome de Jesus, que nunca conheceram a Jesus, e Jesus vai mandar esses caras para o inferno. Mas eu não quero me envolver com a missão porque tem muito escândalo na igreja. Então tá, eles vão para o inferno, você vai também. Não, porque na igreja tem muito problema. É tipo, gente, vem comigo agora, profecia profunda. Quem quer uma profecia profunda agora? O pastor não levantou a mão, mas o irmão ali, levanta a mão. Levanta a mão de novo, irmão. Isso. Vem diz aqui, profética. O irmão levantou a mão. Então eu vou dar uma profecia só para ele. Atenção, olha nos meus olhos, irmão. A igreja é igual a Arca de Noé. Tem todo tipo de bicho lá dentro. Aleluia. Tem jumento, tem burro, tem galinha, tem gazelas, saltitantes, tem cavalo, tem todo tipo de bicho. E adivinha o que os bichos estão fazendo lá dentro da Arca de Noé? Caca. Imagina o fedor que devia ser a Arca de Noé. Imagina a desgraça que devia ser limpar aquele troço. Mas o que tinha fora da Arca de Noé? Morte.
Ah, não, mas a igreja tem muito problema. Vai ter muito escândalo. Lógico, tem pessoas. Onde tem pessoa, tem treta. Aleluia. Agora, o que tem fora da comunidade? Morte. O que você prefere? Ter comunhão com a treta dos irmãos? Ou ter comunhão com a morte? Não, me decepcionei com a igreja. O que Jesus tem a ver com isso? Ah, mas o líder roubou, o líder caiu em adultério, aí o outro é abusador, aí o outro líder que prega um falso evangelho, aí a igreja tal, que escândalo, aí a igreja no Brasil que só tem escândalo. Nem vamos falar da igreja americana, porque não tem graça, porque hoje em dia é chuva de BO. E aí, eu não me decepcionei. Aí então tu abraça o capeta e se joga. Não, mas eu estou na comunidade, mas eu não quero fazer nada não. Eu só vim aqui, eu só quero estar aqui, ó, para ter um lugar para mim, para eu pertencer. Tem gente que acha que a igreja é o divã do psicólogo. Você chega e, não, é clube. Tipo assim, eu estou estressado a semana inteira do trabalho, eu venho relaxar aqui no domingo. Deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja não é lugar para consumidores. Aleluia. A igreja é um lugar para sacerdotes. Não tem lugar para consumidor aqui, não tem lugar para assistir. Ah, eu só quero assistir. Vai assistir no inferno, pô. Aleluia. Gente, eu acho que as pessoas querem ser crianças para sempre. São comunidades de neófitos, de criança. Vamos pensar, o que criança faz? A criança faz basicamente, a maioria do tempo da criança ela faz 3 coisas. Vamos pensar? Ela dorme, ela come. Pastor, o que ela faz logo em seguida que ela come? Caga. Ele falou. Foi o pastor que disse, você viu, né? Então, foi ele. Então, a criança faz 3 coisas bem. Ela dorme, come e caga. E parece que às vezes a igreja evangélica é uma igreja de crianças. Eu estou aqui para descansar, ter um descanso. Eu quero relaxar da minha vida estressante. Então eu vou dar um dinheiro para alguém viver o evangelho por mim. E eu vou pagar uns pastores para fazer o trabalho da missão por mim. Tem gente que é igual criança, que já reparou que criança, um bebê, uma criança, ela não colabora com nada na casa? Ela só consome e dá trabalho, consome e dá trabalho. Então, assim os evangélicos, sem vergonha dos evangélicos. Ele só consome e dá trabalho, ele não produz nada. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Já estou terminando, porque meu irmão dava assim, fala assim, termina. Já vai dar certo, mano. Mas a missão tem a ver com sacerdotes. E os sacerdotes foram chamados para ser testemunhas. E eu vou repetir. Jesus chamou pecadores, nós, para sermos seus discípulos. Convidou discípulos para serem seus amigos. E enviou seus amigos para serem suas testemunhas do Evangelho do Reino de Deus. A gente precisa entender isso. E a missão não tem a ver com você viajar para algum lugar. A missão tem a ver com você ser uma testemunha onde Deus te plantou. Então, se você está na sua família, você testemunha na sua família. E você está testemunhando o Evangelho para os seus filhos. Se você está na escola, você testemunha na sua escola. Você está testemunhando o Evangelho no ambiente que você está. No seu trabalho, nos seus relacionamentos. Tem testemunhas poderosas que nunca vão sair, nunca vão viajar para outro país. Mas vão ser luz por meio do Evangelho onde o Senhor te plantar. Amém? Então, vou ler o último versículo. E você sabe que quando alguém está pregando e diz que vai ler o último versículo, isso não significa nada. Vamos
abrir em João 15. João capítulo 15. Espírito Santo, nós queremos ser amigo de Jesus. Tem uma música de um amigo meu, que fez há muitos anos atrás, que diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar na sua luz. Não existe nada melhor do que a amizade com Jesus. Versículo 13. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que ordeno. Quantos querem ser um amigo de Jesus? Então, do que ele está falando? Se você é meu amigo, você faz aquilo que eu mando. E vou te falar, vamos parar com essa incredulidade aí, gente. Não, Deus falou comigo um negócio há 10 anos atrás, eu estou esperando um sinal. Para esse negócio de sinal, pô. Para esse negócio de confirmação. Deus falou contigo, você faz, ponto. Amém? Tem gente, eu quero tanto ouvir a voz de Deus. Bom, Deus está falando contigo há 15 anos para tu fazer um troço que tu não fez ainda. Olha aí, ó. E às vezes a gente nunca entende, né? Não é maravilhoso? A gente quer racionalizar a obediência, mas fé é confiança. Sabe o que é fé? Fé é quando um pai está na piscina funda e fala para a criança que não sabe nadar, pula. Aí a criança, não pai, mas eu não sei nadar, vou me afogar aí. Aí o que o pai fala? Não, pula, que o papai te ama e o papai vai te segurar. Aí a criança não sabe nadar e ela pula no fundo, confiando que o pai que o ama vai salvar ela. Isso é fé. Fé é confiança. É fazer o que Deus manda sem calcular, sem perguntar quanto tempo vai custar, como vai ser, o que vai perder. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Versículo 15. Já não chamo vocês de escravos, porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de... Porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vem comigo. O testemunho dos discípulos de Jesus tem a ver com conhecimento da glória do Cristo, que está relacionado a tudo aquilo que o Cristo recebeu do Pai para nos entregar. Nós precisamos resgatar uma intimidade profunda com Jesus. Porque essa é a base da nossa missão. Essa é a base da pregação do Evangelho. O testemunho de alguém que conhecemos. Então nós precisamos voltar a ter fome e sede pela palavra. Nós precisamos voltar a ler esse livro, nos alimentar desse livro. Porque quando eu abro esse livro na segunda de manhã, eu não estou buscando a informação sobre algo, eu estou procurando conhecer uma pessoa. Nós precisamos voltar pela paixão da oração. Nós precisamos crescer na paixão pela comunhão, da comunidade. Jesus se revela na comunhão, amém? Quem está entendendo? Jesus se revela por meio da oração, Jesus se revela por meio da palavra, mas Ele também se revela na comunidade. Mas eu não quero, eu quero ser um desigrejado. Querido, se você é um desigrejado, você vai para o inferno. Mas eu não sinto de Deus de congregar, então vai para o capeta. Aleluia. Amém? Quando Jesus apareceu para Paulo, ele fala assim, quem é você? Aí ele fala assim, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas quem que Paulo estava perseguindo? A igreja. E o que Jesus falou? Você está a mim? O que Jesus está falando para ele? Eu sou o dono da igreja. Eu sou o cabeça da igreja.
E eu me revelo por meio da igreja. Então nós vamos ter que crescer na devoção, por meio da fome por essa palavra. Vamos aprender o que está escrito aqui, gente. O que a gente vai pregar nas nações? O que a gente vai pregar no colégio? Você não sabe nem o que está escrito aqui. Você não conhece nenhum evangelho. Nós precisamos voltar a ter fome pela oração. E nós vamos ter que ser profundos na comunhão. Gente, assistir um culto por domingo e nada é a mesma coisa. Nós vamos ter que ter relacionamento, comunidade. A missão começa com Jesus chamando 12 homens para serem seus comunidade, aliança profunda. Treta, briga, confusão, tapa na cara. Aleluia! Isso é igreja. Se você nunca brigou com ninguém aqui, você vai ter que ser forte. Você não tem comunhão. Só assiste culto. Nunca brigou? Não tem briga aqui? Então vocês não têm comunhão. Porque lá, meu amigo, de onde eu venho, vou te falar, a gente briga, hein? Ah lá, um já abraçou o outro ali, as duas estão se abraçando. A irmã foi abraçar. Não, viu? Eu tenho comunhão com você. As duas têm. Vai dando glória. Isso. Fala assim. Somos corpo, fala. Assim vem ajustando. Nós vamos ter que crescer no conhecimento de Jesus. Sabe por quê? Porque ele disse que não vai voltar antes que o evangelho do reino for pregado em todas as etnias da terra. E para isso, uma igreja gloriosa vai se levantar na terra para lavar as nações com a pregação do evangelho. E essa igreja gloriosa é formada de amigos e amigas de Jesus. Aqueles que ouvem a sua voz, viram a sua glória e obedecem às suas palavras. Por isso se tornam parte da comunidade da aliança, do templo do Espírito Santo. Amém? Quando você recebe essa palavra? Amém? Amém. Se tem alguém aqui nessa sala que você está longe da comunhão com Jesus, se tem alguém aqui nessa sala que você está longe da comunhão com o corpo, se tem alguém aqui nessa sala que está passando por algum nível de crise de fé, e você sabe que o tipo de vida que você está vivendo nesses dias é uma vida de esfriamento, nós queremos orar por você. Nós queremos orar para que o Espírito caia e fira a sua vida nessa noite. Com uma ferida incurável. De paixão e desespero por Jesus. Eu quero...